Beck Bliffenick tinha uma vida feliz ao lado do seu marido e dos seus filhos. O relacionamento era ótimo e ela realmente era feliz em seu casamento. Porém, a partir do momento em que ela decidiu iniciar uma nova carreira como enfermeira, ela conheceu outra face do seu companheiro. O comportamento controlador dele, inicialmente sutil, evoluiu para algo perturbador. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora com um caso bem misterioso aqui para vocês. E antes de você continuar ouvindo esse caso, vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim e também de se inscrever no meu canal. Nós estamos postando de 2 a 3 vídeos por semana com muito conteúdo interessante, então se inscreva, ativa o sininho para você não perder nada. Eu também abri a possibilidade de você se tornar um membro aqui do meu canal, que é uma forma de apoio do meu trabalho e com isso você terá acesso a alguns benefícios exclusivos. Então clica no primeiro link aqui da descrição e se torne um membro. Eu também faço conteúdos exclusivos para a rede social de fotos, então me segue lá, o arroba estará aqui na tela, me manda uma mensagem falando que você veio do Caixa de Pandora, que eu gosto muito de conversar com vocês. Bom, então é isso, fique comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Rebecca Bernadette nasceu em 19 de novembro de 1981 em Quincy, Illinois. Essa é uma cidade e sede do condado de Adams, nos Estados Unidos, localizada às margens do rio Mississippi. Quincy fica localizada ao longo da divisa do estado de Illinois e Missouri, e é uma cidade muito tranquila, onde crimes violentos são extremamente raros. E lá não foi apenas onde ela nasceu e cresceu, foi também a cidade onde ela viveu durante toda a sua vida. A Rebecca era filha de Bernadette Postel e William, e também tinha uma irmã chamada Sarah. Os amigos próximos e os familiares a chamavam pelo apelido de Beck, e é assim que eu vou me referir a ela ao longo desse vídeo. Ela frequentou a Quincy Notre Dame High School, onde foi nomeada oradora da turma, e depois dela finalizar o ensino médio, ela entrou na Quincy University, onde se formou em ciências biológicas com especialização em química. E foi durante o seu período na faculdade que ela conheceu um rapaz chamado Tim Bliffenick. Ele era jogador de futebol americano na Universidade de Quincy. O Tim e a Beck se conheceram na faculdade e se tornaram apenas bons amigos no começo. Durante todo o período da faculdade, eles mantiveram contato sendo apenas amigos. Mas depois que eles terminaram a faculdade, 2 anos depois, eles começaram a namorar. Eles se davam muito bem um com o outro, eles realmente eram muito felizes juntos. Então, eles decidiram morar juntos e se casar. Na época, a Beck estava trabalhando como representante de vendas de produtos farmacêuticos. Mas depois que ela teve o seu primeiro filho com o Tim, o casal decidiu que era o momento dela largar o seu emprego para se dedicar ao cuidado do filho e aos serviços domésticos. E o Tim ficaria responsável por trabalhar e sustentar a família. Ele tinha também uma carreira de sucesso na indústria de reciclagem e durante os primeiros 5 anos de casamento, a Beck parecia que estava muito feliz com a sua vida de casada. Depois de um tempo, eles tiveram o segundo filho e tudo parecia ir muito bem na vida do casal. Mas então, em determinado momento, a Beck começou a se sentir um pouco sobrecarregada com os serviços domésticos e também com os cuidados dos filhos. O Tim era aquele tipo de cara que não colocava nada no lugar, ele não auxiliava em nada em casa. Então, em determinado momento, a Beck sentiu vontade de fazer algo novo em sua vida. Ela decidiu voltar para a faculdade e estudar para se tornar uma enfermeira. E esse foi o ponto em que ela sentiu que as coisas começaram a mudar no casamento dela. Era muito óbvio para Beck que aquilo era contra a vontade do seu marido, e ele demonstrava isso não apenas com palavras, mas também com muitas atitudes. Mesmo podendo ajudá-la em algumas coisas, ele simplesmente se negava. Ele se negava a ajudar com qualquer coisa, inclusive a passar mais tempo com os filhos. E ele realmente deixava toda a parte pesada do cuidado nas costas da Beck. Mesmo agora ela tendo que dividir sua rotina entre os cuidados com a casa, as crianças e sua nova faculdade. Ele dizia para Beck que ele não era a favor dela seguir a carreira de enfermeira. Mas segundo as palavras do Tim, ele apenas falava isso para ela pensando no bem-estar da esposa, por ser um trabalho muito estressante.
Mas na verdade a Beck sempre teve vocação para trabalhar nessa área, porque mesmo antes dela se tornar uma enfermeira profissional, ela era descrita como alguém que gostava de ajudar seus amigos e conhecidos, principalmente quando ela ficava sabendo que alguém estava enfermo. Então ela sempre se esforçava para ajudar o máximo aquela pessoa. E ela sempre quis trabalhar na área da saúde. Tanto que não foi uma surpresa para ninguém quando ela escolheu essa nova profissão de enfermeira. A Beck se formou pela College of Nursing e recebeu o prêmio de destaque do corpo docente. E não só isso, durante seu último ano de faculdade, ela engravidou do seu terceiro filho. Ela engravidou e deu à luz. Isso durante as férias de primavera, e mesmo assim ela não faltou nenhum dia no seu curso. Depois de formada, como já era de se esperar, ela brilhou muito na sua área de atuação. Ela trabalhou para a Quincy Medical Group na ala de cirurgia gastrointestinal e depois ela foi transferida para o pronto-socorro do Blessing Hospital. Durante a pandemia, ela também trabalhou arduamente em diferentes hospitais. Ela se colocou à disposição para viajar e atender hospitais que estivessem precisando do seu apoio. Por causa do seu excelente trabalho, em 2020, ela foi nomeada para o Prêmio Internacional Margarida, que homenageia os cuidados excepcionais prestados por enfermeiras extraordinárias. Receber este prêmio significava que o trabalho dela tinha causado impactos muito positivos na vida de um paciente, de uma família ou até mesmo de um colega de trabalho. E esse prêmio pode abrir muitas portas e oportunidades para alguém dessa área, incluindo mensalidades reduzidas para enfermeiras que buscam aprimorar os seus estudos. Ela também, com isso, consegue se candidatar a bolsas que apenas os ganhadores desse prêmio podem se inscrever e também tantos outros benefícios. Como eu falei, a Beck se destacou muito na sua profissão. E além das suas credenciais de enfermeira, ela também era enfermeira especialista em trauma e também era examinadora de agressão sexual. E em casa, ela também era uma mãe muito dedicada aos seus filhos. Ela estava 100% presente nas suas horas livres para brincar com os filhos, praticar esportes, passear com eles, mas em paralelo, infelizmente, o seu casamento ia piorando dia após dia. E conforme eu falei, tudo começou quando ela iniciou sua faculdade de enfermagem, e desde então as coisas foram de mal a pior. A irmã da Beck, a Sarah, disse que o Tim não a apoiou em nada durante esse período, e também nunca a ajudou com os filhos. Mas conforme eu falei, segundo o Tim, ele não tinha apoiado a sua esposa pensando apenas no bem-estar dela. O que para mim não faz o menor sentido. Você pode ser completamente contra algo que seu parceiro decida fazer, mas isso não é uma desculpa para que você não o ajude caso ele precise de ajuda. Ainda mais quando estamos falando aqui de um casal que tinha 3 filhos. A Sarah também disse que durante a crise no casamento, a Beck tentou fazer terapia de casal com o Tim para tentar consertar ali o casamento deles, porém ele se recusou. E então, em janeiro de 2021, depois de 11 anos de casamento, o Tim pediu o divórcio. E o motivo pelo qual ele quis se separar, segundo suas próprias palavras, é que a personalidade da Beck mudou muito depois que ela se tornou uma enfermeira. Ele disse que ela se tornou uma mulher sem paciência nenhuma e muito estressada com ele e também com os filhos. E isso teria gerado algum conflito ali na vida deles. Mas segundo a Sarah, a irmã da Beck, isso era tudo mentira. E na verdade ele quis o divórcio apenas pelo fato dele não conseguir mais controlar a sua esposa. Porque agora ela era uma mulher independente financeiramente falando. Tudo isso deu início a uma batalha judicial entre os dois. No processo de divórcio, eles simplesmente não conseguiam entrar em um acordo referente à divisão dos bens, da casa e também da custódia dos filhos. A verdade é que nenhum deles estava disposto a ceder ao outro. E por isso as brigas passaram a ser constantes entre os dois. Alguns meses após o pedido de divórcio, a Beck começou a falar para alguns amigos dela que estava ficando muito preocupada com o comportamento do Tim. Ela mandou uma mensagem para um amigo dizendo que o Tim tinha gritado na cara dela, tinha empurrado ela na frente das crianças e tinha jogado coisas pela sala. Para outro amigo, ela escreveu que acreditava que o Tim tinha sérios problemas de saúde mental e que estava se tornando cada vez mais vingativo e imprevisível. Já o Tim alega que, na verdade, quem foi vingativa durante todo esse processo foi a Beck, porque, segundo ele, ela teria inventado que ele era alcoólatra e que estava tendo um caso, o que, segundo ele, era mentira. Em determinado momento, o Tim pediu uma ordem de restrição contra a Beck, alegando que ela tinha o agredido e o assediado. E como prova disso, ele colocou um vídeo onde eles estão discutindo no colégio do filho deles, depois de uma reunião de pais e mestres.
Porém, o juiz não concedeu essa ordem de restrição, porque ele não achava que a Becky apresentava riscos ao Tim. Parecia que, na verdade, era apenas um ex-casal tendo problemas ali para se divorciarem. Depois disso, dessa ordem de restrição solicitada, a Becky mandou uma mensagem para a irmã dela dizendo o seguinte: se algo acontecer comigo, por favor, certifique-se de que a pessoa número 1 de interesse na investigação seja o Tim, pois é ele quem faria algo comigo. Estou colocando isso por escrito. Tenho medo de que ele de alguma forma me machuque, venha atrás de mim ou tente fazer algo para que eu me afaste das crianças ou as crianças de mim. Ele já mentiu várias vezes para se retratar como a vítima e eu como a criminosa, quando é absolutamente o contrário. Eu não avisei isso para a mamãe e para o papai, porque eu não quero que eles fiquem loucos de preocupação. E depois ela mandou mensagens parecidas para os seus amigos mais próximos. A Becky enviou essa mensagem para sua irmã e para os seus amigos pouco tempo depois que uma colega de trabalho dela teve a vida tirada pelo marido. E isso obviamente assustou muito a Becky. Ela ficou com medo que algo parecido pudesse ser feito contra ela. Ainda mais vendo as atitudes que o Tim vinha tendo, cada vez piores. Então, de alguma forma, ela quis deixar registrado por escrito que ela estava se sentindo ameaçada pelo seu ex-marido e que se algo ocorresse contra ela, essa mensagem poderia ser usada como uma prova. A Becky então decidiu entrar também com uma ordem de restrição contra o Tim. Em sua petição, ela acusou ele de entrar várias vezes na casa dela sem a permissão dela e que tinha usado os filhos deles para obter acesso à casa. Porém, mais uma vez, o juiz não concedeu essa ordem de proteção, porque ele entendeu que, na verdade, ambos estavam se provocando. Mas ele ordenou que tanto a Becky quanto o Tim ficassem longe da residência um do outro, exceto quando eles estivessem buscando os filhos um na casa do outro. O juiz também ordenou que o Tim devolvesse uma ferramenta 9mm que a Becky tinha dado de presente a ele, quando eles ainda eram casados. Esse pedido, na verdade, tinha partido da Becky, porque essa ferramenta estava registrada no nome dela. Mas a verdade é que o Tim nunca devolveu. Durante mais 1 ano e meio, a Becky e o Tim continuaram nessa briga judicial do divórcio. E eles não conseguiam entrar em um consenso referente à divisão do dinheiro. Mas finalmente, no início de março de 2023, tinha o julgamento do divórcio agendado. E parecia que finalmente as coisas teriam um fim naquele julgamento, após 2 anos e meio de batalha judicial. Esse seria o capítulo que se encerraria na vida de ambos, para que todos pudessem agora seguir em frente com as suas próprias vidas. Porém, infelizmente, esse julgamento nunca aconteceu. E tudo isso nos leva ao dia 23 de fevereiro de 2023. Naquele dia, estranhamente, a Becky não foi buscar os seus filhos na escola. O Tim tentou entrar em contato com ela sobre isso, mas ele não conseguiu. Ele então enviou uma mensagem ao pai dela avisando que não tinha conseguido entrar em contato com a Becky durante todo o dia. O pai da Becky então foi até a casa dela para ver se ela estava bem e se ela estava lá. Infelizmente, quando ele entrou na casa, ele encontrou a Becky com então 41 anos, sem vida no chão do seu banheiro. A cena era terrível. Ela havia levado 14 disparos e já não via mais nada que pudesse fazer. Ela estava naquele estado há horas quando ela foi encontrada. Ele ligou imediatamente para a emergência e o Departamento de Polícia de Quincy, bem como o gabinete do procurador do estado do condado de Ada, chegaram ao local o quanto antes. E logo eles começaram a investigação. Logo os investigadores perceberam que alguém havia invadido a casa da Becky através de uma janela que ficava no 2º andar. E para conseguir escalar até essa janela, havia sido usada uma cadeira que tinha do lado de fora da casa. Tinha também algumas marcas de ferramentas na janela, como se alguém tivesse usado alguma ferramenta para abrir aquela janela. E parecia que tinha sido usado um pé de cabra. E como não havia nada na casa que sugerisse que algo tivesse sido roubado, era óbvio que não se tratava de um roubo. Quem quer que tenha invadido a casa da Becky fez isso com a intenção de tirar da vida dela. A porta do quarto da Becky também havia sido arrombada. Provavelmente, no momento em que a Becky ouviu alguém invadindo sua casa, ela correu para o seu quarto e depois para o seu banheiro. Ela então tentou se virar para fechar a porta do banheiro, porém ela foi atingida. O médico legista determinou que ela sobreviveu durante alguns minutos após levar os 14 tiros. Como eu falei, já fazia muitas horas que ela estava sem vida quando ela foi encontrada. E foi determinado que o invasor tinha entrado na casa por volta da 1h11 da manhã, porque foi encontrado no celular dela
exatamente aquele horário, a 1h11:10, uma tentativa de ligação para a polícia. Provavelmente no momento em que ela percebeu que tinha algum intruso na sua casa. Porém, infelizmente, o criminoso foi mais rápido que ela e ela não conseguiu concluir essa ligação para a polícia. Na verdade, no momento do desespero, a Becky acabou discando os números errados para a polícia. O número para a polícia lá nos Estados Unidos é 911 e ela digitou 91126. Em seguida, o celular foi arrancado da sua mão e posteriormente foi encontrado atrás da porta. Os 3 filhos da Becky, de 12, 10 e 5 anos, não estavam em casa no momento do crime. Eles estavam passando alguns dias na casa do Tim, que ficava a cerca de 1,5 km de distância da casa da Becky. Por toda a cena no local, sem nada tendo sido levado e pela quantidade de disparos que a Becky havia levado, ficava claro que aquilo tinha sido algo muito pessoal, um crime passional. Os investigadores conversaram com os vizinhos e, estranhamente, eles não tinham ouvido nada durante a madrugada, mesmo tendo sido feito 14 disparos contra ela. Mas havia evidências deixadas para trás lá na casa. Tinha uma pegada parcial de sapato marcada no chão, 8 cartuchos de 9mm gastos e pequenos pedaços de plástico no chão ao redor do corpo da Becky. Além disso, tinha um vizinho que tinha instalado na frente da casa dele uma câmera de segurança. E essa câmera acabou filmando coisas muito úteis para a investigação. Assim que começaram a investigação, os policiais do Departamento de Polícia de Quincy vasculharam toda a vizinhança e, claro, eles pediram aos vizinhos qualquer filmagem de câmeras de segurança que eles pudessem ter, que poderia ajudar a elucidar ali o crime. Um casal que morava bem ao lado da casa da Becky tinha essa câmera de segurança instalada na frente da casa deles e essa câmera ficava apontada para a entrada da garagem deles. E bem ao lado ficava a garagem da Becky. Infelizmente, na noite do crime, essa câmera não capturou nada. Porém, na noite anterior, às 1h05 da manhã, uma pessoa foi vista andando pela calçada da Becky em direção aos fundos da sua casa. 48 minutos depois, a mesma pessoa foi vista indo embora na direção de onde tinha vindo. E esse não foi o único caso. Cerca de uma semana antes, no dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, a câmera de segurança capturou quase que exatamente a mesma coisa. E nesse dia, a vizinha estava acordada quando ela recebeu a notificação de que alguém tinha sido detectado pela câmera em frente à sua casa. E ela, inclusive, mandou uma mensagem para Becky avisando que tinha alguém que tinha acabado de caminhar em direção aos fundos da sua casa. Porém, a Becky só foi ver essa mensagem na manhã seguinte. A Becky falou que não tinha percebido nada de estranho naquela noite, mas que tinha ouvido vozes vindas do fundo do seu quintal. E que uma luz que captura movimento tinha se acendido naquele momento. Quando isso aconteceu, os vizinhos imaginaram que poderia ser o caso de um ladrão avaliando ali a vizinhança em busca de alguma casa mais fácil de roubar. Mas agora que a Becky tinha tido a vida tirada dentro de casa, eles começaram a se perguntar se já não tinha alguém já planejando esse crime. Então, com isso, os investigadores decidiram realizar uma busca ainda mais ampla das imagens das câmeras de vigilância da vizinhança. Porque se uma câmera capturou essa pessoa andando pela rua da Becky em frente à casa dela, certamente haveria mais registros em outras câmeras de segurança. E os investigadores estavam certos. Outras 2 câmeras capturaram o que parecia ser um indivíduo andando de bicicleta na direção da casa da Becky. Essa imagem foi capturada pouco antes de uma pessoa ser vista andando em sua garagem. Logo depois, outra câmera capturou novamente um homem de bicicleta saindo da casa da Becky. Então, após analisar as filmagens em conjunto e comparar os horários de gravação, os investigadores puderam verificar que toda vez que esse homem era visto andando na garagem da Becky, as outras câmeras também capturavam um homem indo na direção da casa dela de bicicleta e depois indo embora na direção oposta de bicicleta. Então parecia que tinha alguém chegando próximo da casa dela de bicicleta, depois fazendo um trecho a pé em volta da casa e depois indo embora novamente de bicicleta. E como eu falei, na noite do crime, infelizmente a câmera do vizinho não capturou nenhuma imagem. Mas outras câmeras capturaram novamente uma pessoa andando de bicicleta na direção da casa da Becky, um pouco antes do crime, e depois na direção oposta, logo depois do crime.
Mas havia um grande problema aqui. A filmagem era com uma qualidade muito baixa e era impossível, através das imagens, distinguir quem era aquela pessoa. E na verdade não dava nem para saber se era um homem ou uma mulher. A única característica que eles conseguiram identificar naquelas filmagens era que a bicicleta não tinha refletores nas rodas. Isso, em nível de evidência, é praticamente nada. Mas logo quando a Sarah, a irmã da Beck, soube do crime, a primeira pessoa que veio em sua mente foi o Tim, o ex-marido da Beck. No momento em que receberam aquela terrível ligação informando que a Beck tinha sido encontrada sem vida em casa, a Sarah e o seu marido, Brett, estavam em uma viagem de férias. Eles então voltaram o quanto antes para Illinois. E para eles havia apenas uma pessoa que poderia ter feito isso, contra a Beck. E essa pessoa era o Tim. E coincidência ou não, o julgamento do divórcio deles estava marcado para a semana seguinte ao crime. E claro que imediatamente a Sarah contou suas suspeitas para os investigadores. Assim que os investigadores souberam dos detalhes sobre o divórcio conturbado que eles estavam passando e também sobre o julgamento que ocorreria na semana seguinte e o fato do Tim morar a apenas 1 quilômetro de distância da casa da Beck, os policiais acharam que ele poderia sim estar envolvido nesse crime, ou que pelo menos tinha que ser investigado. Quando os investigadores falaram com o Tim para saber onde ele estava na noite dos fatos, ele disse que estava na casa dele naquela noite com os seus filhos. E ele falou que ali de madrugada os filhos estavam dormindo em seus respectivos quartos. Ele também mencionou que a Beck havia pedido a ele para ficar com os meninos naquela noite, e ele concordou com aquilo. E como o Tim falou que os filhos estavam dormindo de madrugada, obviamente não tinha como os filhos confirmarem se o pai tinha estado em casa a noite toda ou não, porque se eles estavam dormindo, eles não viram se o pai saiu ou não. Os investigadores, então, diante disso, determinaram que esse álibi não era um álibi sólido e que o Tim era a única pessoa que tinha motivos e os meios de tirar a vida da Beck. Afinal, aquela ferramenta 9mm que eu falei para vocês, que a Beck havia dado a ele durante o casamento, ele nunca devolveu para ela, mesmo após o juiz determinar que ele tinha que fazer isso. Ele alegou na época que ele não sabia onde estava essa arma e por isso ele não conseguiria devolver. E adivinhe, a Beck teve a vida tirada com uma ferramenta 9mm. As autoridades continuaram investigando e dias depois eles encontraram uma bicicleta sem refletores nas rodas, igual à vista nos vídeos de vigilância. E ela foi encontrada a menos de meio quarteirão de distância da casa do Tim. E obviamente ela foi coletada pelos investigadores como uma evidência. E o que eles precisavam era descobrir a quem pertencia aquela bicicleta abandonada. Os investigadores então conseguiram um mandado de busca na casa do Tim e também no carro dele. E entre os itens que foram apreendidos estava uma caixa cheia de cartuchos de bala, que foram encontrados no porão da sua casa. Sobre isso é importante explicar para vocês que cada arma tem como se fosse uma impressão digital própria. E cada disparo que essa arma dá, ela marca esses cartuchos daquela forma, com aquela impressão digital. Por isso é possível saber quando 2 balas saíram ou não da mesma arma. Isso porque os cartuchos dessas balas, que são deixados para trás quando ocorre o disparo, ficam com a marca exata do cano da arma. E cada arma tem a sua própria marquinha ali no cano. Quando o Tim foi preso, esse caso se tornou notícia nacional. Em grande parte porque o Tim havia feito em 2019, apenas 2 anos antes do crime, uma participação no game show Family Feud. Esse é um programa de televisão americano criado por Mark Goodson, onde 2 famílias competem entre jogos de perguntas para ganhar dinheiro e prêmios. Esse é um programa bem descontraído, onde ocorrem muitas brincadeiras e piadas, mas após o caso da Beck acontecer, começaram a resgatar algumas brincadeiras que o Tim fez com a Beck durante a sua participação nesse programa. E agora, após todo esse crime acontecer, tudo parecia um sinal. Na época do programa, os 2 ainda estavam casados e uma das perguntas que fizeram ao Tim foi o seguinte: qual foi o maior erro que você cometeu no seu casamento? E o Tim respondeu: dizer eu aceito. Basicamente, ele disse que o maior erro dele no casamento foi ter aceitado se casar com ela. No momento do programa, aquilo foi levado como uma brincadeira e todos riram, mas considerando as acusações que ele estava enfrentando agora, esse vídeo começou a ser espalhado em grande massa pela internet. Mas os promotores disseram que uma coisa não tinha nada a ver com a outra.
Porém, a internet, sabendo disso tudo, que o Tim tinha falado aquilo ao vivo num programa de rede nacional e depois estava sendo acusado de tirar a vida da sua esposa, tudo parecia ter algum tipo de ligação. Outra coisa que foi muito comentada quando ele foi preso foi sobre a sua aparência. Quando ele foi preso, ele estava com os cabelos longos e com uma aparência completamente diferente de 3 anos atrás, quando ele participou daquele programa de televisão. Antes, ele sempre aparecia em fotos ou então no próprio programa com cabelos curtos, bem aparados, a barba feita. Mas quando ele foi preso, seu cabelo estava bem longo, grisalho e sua barba estava grande. E a diferença na sua aparência foi alvo de vários comentários também. A irmã da Beck falou que, na verdade, todos acompanharam pelas redes sociais esse processo de deterioração na aparência dele. E que isso andou de mãos dadas com a deterioração do seu estado mental ao longo do divórcio. Mas segundo o Tim, ele apenas estava deixando seu cabelo crescer daquela forma para arrecadar fundos para pesquisa sobre o câncer. O que pode ser verdade, porém muitas pessoas acreditam que a razão pela qual ele estava fazendo aquilo, mudando a sua aparência de forma tão radical, era para parecer o mais reconhecível possível. Em 23 de maio de 2023, exatamente 3 meses após o crime contra a Beck, o Tim foi a julgamento. O promotor Josh Jones descreveu os últimos momentos de vida da Beck em sua declaração de abertura do julgamento. Para demonstrar a frieza do Tim, o promotor disse ao júri que o réu olhou para os olhos da Beck, apontou uma arma para ela e puxou o gatilho 14 vezes. Já a advogada de defesa, a Casey, disse que o caso estava cheio de dúvidas razoáveis e que só porque a Beck e o Tim estavam passando por um divórcio contencioso não significava que ele tinha tirado a vida dela. E eu concordo com ela nesse ponto, mas o fato é que ele não estava sendo julgado por ser o ex-marido da Beck ou por estar tendo um divórcio difícil com a sua ex-esposa, e sim por inúmeras evidências que eu já pontuei aqui, e que todas apontavam ele como um culpado. Mas ainda tem muitas outras evidências que foram demonstradas durante o julgamento que eu vou falar aqui para vocês. Lembra aqueles pequenos pedacinhos de plástico que foram encontrados ao lado do corpo da Beck, ali na cena do crime? Quando os investigadores executaram um mandado de busca na casa do Tim, eles encontraram sacolas de compras reutilizáveis, uma pilha grande ali de sacolas. E os pedaços de plásticos encontrados na cena do crime eram compatíveis com o plástico dessa sacola. A razão pela qual eles acreditam que tinha esses pedaços espalhados perto da Beck seria pelo fato do Tim ter tentado usar essas sacolas de plástico para abafar os sons dos tiros. Então ele teria colocado a arma dentro da sacola e disparado contra a Beck. E por isso tinha tantos pedaços de plástico espalhados ali na cena do crime. Já de acordo com a advogada de defesa do Tim, isso não era uma evidência sólida, porque, segundo ela, todas as famílias em Quincy tinham essas mesmas sacolas e que a própria Beck poderia ter sacolas iguais em casa. Porém, em um dos pedaços de plástico deixados na cena do crime, tinha sido encontrado um DNA. E uma especialista desse tipo de análise testemunhou no tribunal que era mais provável que o Tim fosse um contribuidor para esse DNA encontrado. Além disso, o Tim não foi descartado do DNA encontrado embaixo das unhas da Beck. Era 3 vezes mais provável ter vindo do Tim, aquele DNA, do que de qualquer parente dele do sexo masculino. Já a defesa argumentou que o Tim e a Beck usavam as mesmas sacolas de plástico quando os filhos iam um para a casa do outro. Então ela argumentou que o DNA dele ali não significava muita coisa. E o mesmo vale para o DNA que foi encontrado embaixo das unhas da Beck. A defesa argumentou que aquele DNA poderia ser dos filhos deles. Outra coisa encontrada na casa do Tim foi um pé de cabra. E lembra que os investigadores concluíram que essa ferramenta tinha sido usada para invadir a casa da Beck no dia do crime? Pois é, o pé de cabra encontrado na casa do Tim foi coletado como uma evidência e quando ele foi testado, combinava com a marca deixada na janela da casa da Beck. Porém, essas consistências eram questões microscópicas e por isso acabou se tornando uma prova inconclusiva. Outro ponto importante usado no julgamento foi o histórico de pesquisa do Tim no seu celular. Para quem acompanha casos criminais, sabe que muitos criminosos pesquisam detalhes de como cometer o seu crime antes de executar. Então, é sempre muito importante analisar o histórico de pesquisa do acusado, tanto nos computadores quanto nos celulares. E realmente, com o Tim não foi diferente.
No seu celular foram encontradas inúmeras pesquisas bem suspeitas, incluindo como abrir minha porta com pé de cabra, como fazer um silenciador de pistola caseiro e como limpar a pólvora das mãos. E exatamente tudo isso tinha sido usado no crime contra Beck e estava ali no histórico de pesquisa do Tim. E lembra que foi vista uma pessoa andando perto da casa da Beck no Dia dos Namorados? Minutos após aquele avistamento nas câmeras de segurança, o Tim fez mais de 200 pesquisas no seu notebook. E ele pesquisou placas de carro, registros de veículos e histórico de propriedade de automóveis em Illinois e Missouri. E nessas pesquisas, ele usou uma placa específica de carro, que era a placa do namorado da Beck. Coincidência ou não, o carro do namorado da Beck estava estacionado em frente à garagem dela no Dia dos Namorados. Os promotores acreditam que, como o Tim era um cara extremamente controlador, ele não aceitou bem saber que a Beck estava seguindo em frente, namorando outra pessoa. Mas, novamente, a defesa tentou colocar dúvidas em relação ao histórico de pesquisas do Tim. Essa foi uma tática usada pela defesa durante todo o julgamento, porque se houvesse o mínimo de dúvida de que o Tim era o culpado ou era inocente, ele provavelmente seria inocentado. Aquelas pesquisas que ele fez de como abrir uma porta com um pé de cabra, truques para arrombar fechaduras, lavar resíduos de armas, não tinha registrado data e hora. Então a defesa argumentou que ele poderia ter feito essas pesquisas após o crime e não antes. Porém, a pesquisa pela placa do carro do namorado da Beck tinha data e hora. E não poderia ser coincidência de, no mesmo dia que alguém é visto andando na garagem da Beck enquanto o carro do seu namorado está estacionado lá, e o Tim ter feito inúmeras pesquisas com a placa daquele carro. Os promotores ressaltaram no julgamento que era óbvio que era o Tim na garagem da Beck naquele dia e que ele tinha visto o carro do namorado dela, anotou a placa e passou as próximas horas tentando procurar online. Essa sequência de eventos estava muito clara para todos ali no julgamento, e isso era uma forte evidência que o Tim vinha rondando a casa da Beck antes do crime. Agora, outro ponto importante são os cartuchos de bala encontrados na casa dele. Como eu falei, foram encontrados 27 cartuchos que tinham sido disparados pela mesma arma usada para tirar a vida da Beck. Ou seja, a arma que foi usada para matar a Beck era a mesma arma que foi usada para disparar aqueles 27 cartuchos encontrados dentro da casa do Tim. E todos eram correspondentes a uma arma 9mm, idêntica à que a Beck havia dado de presente ao Tim e que ele se recusou a devolver. Essa era uma das evidências mais sólidas que a acusação tinha em mãos. Porém, novamente, a advogada de defesa tentou argumentar que aquela análise da arma e dos cartuchos estava sujeito a erros humanos. Porém, estranhamente, a defesa não quis contratar o seu próprio profissional para uma segunda análise. E a desculpa para isso era que eles não tinham tempo e nem dinheiro. E também que o Tim não queria que eles contratassem. Outra evidência apresentada durante o julgamento tinha a ver com a bicicleta encontrada abandonada a meio quarteirão da casa do Tim. A única característica que conseguiram combinar entre a bicicleta vista nas câmeras de segurança e a bicicleta encontrada abandonada era o fato das duas não terem refletores nas rodas. Mas durante a investigação, mais coisas acabaram sendo encontradas e reveladas ali no julgamento. Os investigadores fizeram uma busca no telefone do Tim e descobriram que ele tinha uma conta secreta no Facebook com o nome de John Smith. E através dessa conta no Facebook, ele estava negociando para comprar uma bicicleta. E a bicicleta que estava à venda era sem refletores e azul, idêntica à encontrada abandonada perto da sua casa. Além disso, ambas as bicicletas tinham o suporte parcialmente quebrado e um arranhão no garfo dianteiro. Então, tudo indicava que a bicicleta abandonada perto da casa do Tim era a mesma que ele tinha comprado através da sua conta falsa no Facebook. Infelizmente, após análises, o DNA dele não foi encontrado nessa bicicleta e, obviamente, esse foi um ponto usado pela defesa para desmentir que aquela bicicleta pertencia a ele. Segundo a defesa, era apenas uma bicicleta parecida. Sobre o álibi apresentado, ele era extremamente frágil, conforme eu falei. O Tim poderia ter cometido o crime enquanto seus filhos estavam dormindo em casa
E outra, ele tinha meios para cometer esse crime, exatamente da forma que foi cometido, uma vez que ele não tinha devolvido a arma 9mm para Beck. Então a promotoria acredita que o Tim não apenas cometeu esse crime, mas também que ele planejou todo o crime. Mas qual seria o motivo para ele cometer algo tão cruel contra sua ex-mulher? O julgamento do divórcio, conforme eu falei, estava literalmente a apenas uma semana de acontecer. E os promotores disseram ao júri que havia algo ainda maior do que dinheiro e a custódia dos filhos em jogo naquele julgamento do divórcio. E isso envolvia o pai do Tim, o avô dos filhos dele. 2 meses depois que a Beck tentou entrar com aquela ordem de proteção contra o Tim, ela tentou também abrir um processo contra o pai do Tim. A Beck não queria que seus filhos ficassem perto do avô sem uma supervisão de outro adulto. E é aqui que as coisas pioram ainda mais. Documentos judiciais revelam que a Beck reuniu testemunhas contra o pai do Tim, para alegar que ele tinha um histórico de perversão e abuso de menores, ocorridos anos antes. E as supostas vítimas não eram os filhos da Beck, mas ela não queria que seus filhos ficassem perto do avô porque ela não confiava nele. E ela iria apresentar tudo isso no julgamento do divórcio, para provavelmente argumentar que as crianças deveriam ficar sob seus cuidados em tempo integral. Na época, a Beck pediu uma ordem de restrição contra o avô dos meninos, porém o juiz negou o seu pedido, mas determinou que as crianças só poderiam estar perto do avô sob a supervisão de um adulto. Em uma carta, o advogado do avô dos meninos escreveu que nega veementemente as acusações e que ele nunca foi acusado de qualquer crime desse tipo. Então a promotoria acredita que esse foi o maior motivo para o Tim cometer esse crime, porque ele não queria que toda essa informação sobre o seu pai viesse à tona no julgamento. E ele sabia que a Beck planejava fazer isso. Os promotores apontaram que no dia do crime, pouco tempo depois dela ter a vida tirada, mas antes de ser encontrada, o Tim levou uma cesta de basquete infantil até a casa do pai dele, para que ele brincasse com os filhos. Os promotores argumentaram que isso era uma prova de que o Tim sabia que a Beck não seria mais um problema e que ela não poderia mais manter as crianças longe do avô. Depois disso tudo exposto, após 6 longos dias de exposição das provas e argumentações, o júri se reuniu em uma sala para começar as deliberações. E havia muitas evidências contra o Tim. O júri demorou 4 horas e finalmente decidiu que o Tim era culpado de homicídio em primeiro grau e de invasão de domicílio. Apesar do grande alívio para a família da Beck diante desse resultado, não era ali o momento de comemorar. Afinal, os filhos da Beck tinham perdido o pai e a mãe. E na época do crime, o mais velho tinha apenas 12 anos de idade. Em 11 de agosto de 2023, quando Tim voltou ao tribunal para sua audiência de sentença, os familiares da Beck leram as declarações do impacto que o crime teve na vida de todos, principalmente dos filhos dela. O Tim, por sua própria decisão, acabou tirando a vida da pessoa que mais amava os seus próprios filhos. Diante disso tudo, o juiz tinha a opção de condenar o Tim entre 45 anos até pena de prisão perpétua. E o juiz disse o seguinte antes de dar o veredito: você pesquisou e planejou esse crime. Você invadiu a casa dela e atirou nela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vezes. O tribunal acredita que a sentença apropriada seria a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E essa foi a pena que o Tim recebeu por esse crime. E ainda hoje ele se diz inocente. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.